A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia do plantão da EBD, conversa entre amigos. E mais uma vez com ele, a fera, pastor... Pastor William Nobre. Eu achei que ia falar oi. Mas tá bom, irmãos. Estamos aqui para falar sobre a lição 5 da nossa revista da Escola Bíblica, que fala sobre a ordenança para uma vida de vigilância e oração. Lembrando que esse trabalho tem o apoio da FATERP, Faculdade de Teologia de Ribeirão Preto, e também do nosso pastor-presidente, pastor Dadebras, do campo de Ribeirão Preto, pastor Davi Alves da Fé. Também todo o apoio de todos os pastores do campo da nossa igreja. Então, pastor William, sobre essa lição, pastor, já dá aquela introdução abençoada para que os irmãos possam entender sobre o que nós falaremos aqui com esse tema, ordenança para uma vida de vigilância e oração, que é a aula da lição 5, que vai ser aplicada no próximo dia 5 de maio, no próximo domingo. No próximo domingo agora. Pode preparar o lombo. Prepara o lombo porque ordenanças de uma vida de vigilância e oração. Normalmente a gente tem aqui sempre pessoas ou muito vigilantes e acha que por vigiar não precisa orar, enquanto tem pessoas que são ótimas na oração e o próprio comentarista, se você leu a revista, você vai ver que ele fala, ora, mas não vigia com a língua, com o jeito que fala, conversa, o braço não é convertido, e por aí vai, né? A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, mas a oração, o tema é fantástico, a gente vai discutir, conversar bastante, essa prosa aqui descontraída nossa, mas que vai trazer e agregar muito valor ao nosso amigo professor e também aos alunos que acompanham a EBD nesse segundo trimestre de 2024. Isso aí, pastor. Lembrando também, irmãos, para você que está nos assistindo, não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, tá bom? Compartilha com um amigo. Esse bate-papo, esse plantão da EBD, é para você estar acompanhando o trabalho que é feito, dar uma forma de dar algum subsídio para os professores, mas lembre-se, você tem que participar da escola bíblica aí na sua igreja, é de suma importância você estar aprendendo, você estar participando da escola bíblica. Então, participe da escola bíblica e você quiser também estar assistindo esses vídeos para estar aprimorando o seu conhecimento, ou também estar aprendendo, assista esse vídeo aqui do nosso canal, tá bom? Então, pastor William... Comente e compartilhe, pronto, né? Aí, ó. E não deixa de participar da sua escola. Exatamente. Só fazendo um parênteses aqui, a gente fala escola bíblica dominical, mas eu acho muito interessante por conhecer, lógico, esse conhecimento do público, da necessidade da igreja, muitas escolas não estão acontecendo mais aos domingos, e sim no meio de semana. E eu acho isso muito interessante. Algumas pessoas criticam, mas eu acho legal porque isso de alguma forma traz as pessoas para o aprendizado da palavra de Deus e não deixam de ter só porque no domingo não tem cooperação ou porque é um dia muito difícil do pessoal ir. Eu acho isso muito legal. Algumas igrejas estão praticando, tornando essa prática até comum, né? É ter o culto de escola bíblica em dias da semana. Isso aí, pastor. Vamos lá, irmãos. Tem um texto de referência que está em Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim, ó: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pastor William, vamos falar aqui primeiro sobre a vigilância. Por que da importância de ser vigilante? Por que Jesus, por que os apóstolos dessa observação para nós? Vigiai e orai. Em todo tempo, seja vigilante. Por que o senhor poderia nos ensinar a respeito sobre esse termo vigilância e a importância disso para nós? O estado de vigilância é um estado de alerta constante. Então, tantos apóstolos que replicaram o que Jesus ensinou. Estar vigilante, por quê? Nós não sabemos a hora, a forma e como o inimigo ele vai nos atacar.
Então nós temos apenas o que a Bíblia vai nos mostrando, quais são as estratégias do inimigo para nos derrubar. E uma delas é estar ao nosso derredor como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Quando a gente, principalmente as pessoas mais antigas, meu senhor gosta muito de assistir aquele filme de bicho, né, da natureza, o leão atacando a presa. E quando eles vão fazendo essa reportagem, o que eles mostram? O leão ele não vai de uma vez e ataca, ele fica sondando e examinando qual é a presa mais fraca. E quando ele ataca o bando, ele já vai direto na presa que ele sabe que vai ficar para trás. Então o nosso inimigo ele está a todo momento procurando pessoas que não estão em alerta constante. Às vezes se acomodam porque, eu já sou crente há 20 anos. Se você é crente há 20 anos, é um motivo muito maior para você estar em constante vigilância. Eu prego, eu canto, eu oro, eu sou um pastor, eu sou um obreiro. Tem pessoas que se acham autossuficientes por causa do tempo, do cargo e do nível de conhecimento. E nenhum desses vai isentar a necessidade de estarmos constantemente vigilantes. Na introdução aqui do tópico 1, ele fala sobre vigilância é ficar acordado, alerta, dar total atenção para evitar, por negligência ou indolência, alguma calamidade destrutiva. E estar sempre atento que é destrutivo em qualquer área da sua vida, da minha vida, seja profissional, que engloba a parte material, emocional e espiritual. Tá, então, a gente para analisar o termo vigilante, trazendo para a nossa prática, tem muitas pessoas que exercem esse trabalho como vigilantes. Então, o vigilante serve para quê? Não aqueles que dormem, né? Tem uns que vão trabalhar e ficam dormindo. Mas aqueles que ficam de prontidão. Eu gosto de abrir parênteses, né? Deus abre porta para os crentes. Eu abro parênteses aqui no comentário. Então, imagina Deixa eu abrir esses parênteses aqui rapidinho. Então, vai lá. O porteiro do prédio da noite, a gente costuma brincar quando a gente chega. É o senhor que vai dormir aí? Sempre tem um que responde, hoje sou eu. Mas não é para ele dormir, não é a função dele, né? Vai lá. Tá bom. Então a gente percebe assim que a questão do vigilante está lá para guardar alguma coisa, né? Evitar que algum mal sobrecaia. Então a lição nos traz sobre a questão da vigilância para evitar calamidades. Então a gente percebe que até numa estratégia de algum exército sempre tem uns vigias, né? Que é para caso vir algum exército inimigo, ele está lá vigilante e soltar o alerta ou algum sinal para que os outros possam despertar e já ficar de prontidão para a guerra. Então, nós percebemos que a importância da vigilância é para evitar qualquer tipo de calamidade, como exemplo, no período de guerra, vamos usar esse como exemplo. Mas também fala sobre a vigilância para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo, e também ou que alguém caia em pecado. O que o senhor, pastor Ira, pode falar um pouco a respeito disso para os irmãos que estão nos assistindo? Entra justamente nessa parte. A parte da calamidade, ela só é substituída pelo pecado, pelo abandono da fé, que são ataques do inimigo. A vigilância, ela serve para evitar que eu seja pego despreparado ou desprevenido em um ataque iminente. Então eu consigo visualizar o ataque do inimigo antes que esse ataque ocorra. Eu estou vigilante, o vigia vai ver que as tropas estão se aproximando em um tempo favorável para que as tropas do lado de cá, elas comecem também a se organizar para defender ou inibir o ataque inimigo. Porque o inimigo sempre vai atacar alguém que esteja despreparado. Pode ser que você esteja muito preparado e o inimigo mesmo assim ataque, mas as baixas, né, numa linguagem mais militar aí, mais bélica, vamos dizer assim, as baixas serão muito menores do que um exército que é pego despreparado, desprevenido, tá, em um ataque iminente. Então, se eu estiver vigilante, eu vou conseguir evitar que eu abandone a fé como vigilante para abandono da fé.
eu estar preparado pela palavra, que vão vir pessoas para me persuadir sobre um outro caminho. A própria palavra diz, eu não lembro a referência, mas talvez o evangelista Cláudio lembre, haveriam, se até mesmo os anjos viessem pregar um outro evangelho, seria anátema. Como que eu vou saber se um anjo está pregando um evangelho que não é aquele que está aqui na Bíblia Sagrada? Conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo a palavra a fundo, meditando nela de dia e de noite. Isso me traz vigilância para não abandonar a fé. E o pecado, entender sobre a vigilância em relação ao pecado, é estar constantemente detectando sinais. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu estou ensinando sobre a martiologia, que ninguém cai, a pessoa vem caindo. A pessoa não, de repente, roubou, ela começou a ver oportunidades, deixou aquilo entrar no coração e aí consumou o ato do pecado. Então, a falta de vigilância para entender pequenos desvios de conduta que vão me levar a algo mais grave e maior, isso me leva a um pecado consumado. Pastor, eu lembrei aqui o texto, Gálatas, capítulo 1, versículo 5, versículo 8, diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Seja maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. É isso. O evangelho é esse, a palavra é essa, tudo que foge dela é maldito. Pastor, tem uns tópicos aqui na nossa revista, o tópico 1, que fala sobre a questão de vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pastor... Esse é para quem quer legalidade para errar, né? E aí, pastor? A carne está fraca, o espírito está pronto, mas e aí? Veja bem, esse texto, ele não é pretexto para justificar pecado e erro. A gente vê muitas pessoas que caem usando esse texto. Porque o espírito estava pronto, a carne estava fraca. É balela, conversa para boi dormir, conto da caruchinha, como dizia minha avó. O que o texto está nos sugerindo é que o espírito ele pode estar pronto, mas a carne precisa estar em total vigilância constantemente. 24 horas por dia. Mas eu durmo, pastor. Então aí você vai para o Salmo que diz que Deus é o nosso guarda, o nosso vigia, que não dorme e nem tosqueneja. Então ele está nos guardando o tempo todo, em todo o tempo. Mas eu preciso entender que essa matéria aqui, ela é fraca. E por isso a minha total atenção nesse quesito de vigilância constantemente. Legal, pastor. E então, esse texto que Jesus nos falou para vigiar e orar, porque para que não entreis em tentação, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Pastor, e sobre a questão assim, a gente viu que a questão da vigilância, ela vai nos ser vigilante para que a gente não caia numa calamidade, podemos assim dizer. Mas aí nós temos que ser vigilantes também contra as astutas ciladas do inimigo. Então, quem que é o inimigo nas nossas almas? O capiroto. Então não é o irmão que está lá, eu vou ficar falando mal do irmão, falar mal da irmã, falar mal do meu pastor, ficar brigando com o meu pastor. Então, não adianta, é uma perca de tempo. Então, por que a gente tem que vigiar na questão, vamos assim, pensar na vigilância espiritual, né? Vamos usar esse termo espiritual para entender que a nossa briga não é contra a carne e o sangue. Mas, pastor, o pessoal aí, de acordo com a nossa lição, que está sendo tratado, qual que é o conselho que a gente pode passar para os irmãos que estão nos assistindo? Sim, o maior erro do crente é achar que o inimigo dele é o irmão de banco. E não entender que o nosso inimigo precisa estar na nossa mente, que o nosso inimigo em comum é o diabo. As hostes, as potestades, esse é o nosso inimigo. Lógico que haverão pessoas que deixarão ser usadas para tirar a sua paz.
mas a minha consciência de que aquela pessoa não é uma inimiga minha, que eu não preciso usar o texto de Mardoqueu lá para enforcar ela, para humilhar ela de qualquer forma, porque eu fui humilhado, mas entender que ela deixou ser usada pelo inimigo, como muitas vezes nós deixamos e nós fazemos esse papel de servir de empecilho para outras pessoas. A gente vai falar sobre oração ali, mas é muito do que Jesus ensinou na oração modelo. Senhor, perdoa os meus pecados, como eu perdoo das pessoas que me ofenderam. Então, entender que o irmão de banco, o irmão da igreja, por mais que ele fale mal de mim, por mais que ele me maltrate, por mais que ele feche porta, por mais que ele feche os caminhos, por mais que ele tenta me bloquear, impede de eu ter oportunidade de fazer as coisas, ele não é meu inimigo. Ele só é uma pessoa que, infelizmente, está deixando ser usada pelo inimigo para me prejudicar. Aí vem outra atenção, um outro ponto de atenção aqui. Às vezes aquela pessoa que está te prejudicando não está sendo usada pelo inimigo. Dá para pensar nisso? Às vezes ela pode estar sendo uma ferramenta de Deus para te direcionar, mas está me fazendo mal. Mas o problema é que a pessoa está indo contra a vontade dela. Então ela já atribui isso a algo que seja inimigo. É mais fácil também jogar a pessoa jogar a culpa em outra pessoa. Então um exemplo bíblico disso é os irmãos de José. Eles deixaram ser levados a prejudicar José, mas quem estava usando a maldade do coração dos irmãos era o próprio Deus. Deus diz, eu usei a maldade do coração de vocês para levar, o José falando, né? Deus usou a maldade do coração de vocês para fazer eu chegar onde Deus queria que eu chegasse, ao governo do Egito, para salvar a vida de vocês, olha só. E aí você está falando do irmão, querendo matar ele, orando e falando, Deus, acaba com esse infeliz, fazendo como que o pastor Cosmo costumava dizer, oração imprecatória, né? Mata esse de Belial. E não é, Deus, ele é só um instrumento para te fazer chegar no propósito de Deus. Ô, pastor William, e sobre a questão da vigilância para o arrebatamento? Porque a Bíblia fala aqui, no texto de Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a gente percebe também naquela parábola das 10 virgens a importância da vigilância, de manter sempre a lamparina acesa, a reserva de azeite para ficar sempre acesa, sempre com aquela... A gente não dormir, a gente não cair em um sono, aí até um sono profundo. Mas o que o senhor tem para falar a respeito disso? A questão dessa vigilância, sempre estar atento e esperando a volta de Jesus. Bom, a vigilância da volta de Cristo, ela nos arremete a uma vida de piedade, de amor constantes. Como? Eu viver todos os dias como se Cristo voltasse amanhã. Mas não usar essa frase para viver uma vida devassa, uma vida de qualquer jeito, mas realmente praticar o amor e a caridade, a benevolência ao próximo, como se Jesus estivesse vindo. Como eu citei um pouco atrás, tem pessoas que dizem assim, eu sou crente, mas meu braço não. E desculpe a sinceridade, mas vai para o inferno você e seu braço. Por quê? Porque ou eu sou crente por inteiro, ou eu não sou crente. Deus não aceita ninguém as porcentagens, a metade, a 25%, a 10%, a 99%. Ele quer você por inteiro. Tá? E quando a gente fala assim, Deus quer você todo o seu coração, é que eu tenha realmente em Deus a consciência de que eu entreguei a minha vida a Ele, através da minha vida, Ele vai salvar outras pessoas. Eu estar vigilante com a vinda de Cristo é eu entender que Ele pode surgir a qualquer momento. E pode surgir muita gente, às vezes a gente fica com essa questão de Jesus vai vir nos ares, vai arrebatar a igreja. Sim, isso tudo lindo, eu quero participar, eu quero fazer parte disso, mas eu preciso entender que a morte é uma forma da vinda de Cristo, porque a partir do momento que eu morri, acabou. Então eu entender que eu posso agora, não estou fazendo aqui uma
como que é, tocando terror nos irmãos, mas você está assistindo aqui, daqui a pouco você sente uma agulhada no seu coração e acabou. Não vai dar tempo nem de você pedir perdão para aquele irmão que você não conversa há 10 anos. Sabe, a vigilância é eu entender que eu ainda tenho tempo agora, eu ainda tenho tempo, e esse tempo é agora, de pedir perdão para quem me ofendeu. Por quê? Porque a minha oração é: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo as pessoas que têm me ofendido. Que eu tenho tempo, e esse tempo precisa ser agora, para falar para os meus pais que eu amo eles, para falar para uma pessoa que Deus colocou em meu caminho sobre o amor de Cristo, para estar sempre vivendo uma vida na presença do Senhor. Estar vigilante para esses pequenos detalhes que às vezes nos fogem. Foge da nossa... às vezes a gente acha que a gente tem a síndrome de ser eterno, né? A gente pode... eu posso deixar para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu consagro, amanhã eu jejum, amanhã eu mudo certos hábitos que eu sei que estão me levando para o caminho da perdição, mas eu vou deixando isso e o inimigo está se aproximando. E na hora que eu menos esperar, os muros estão derrubados e o inimigo está dentro. Tá. Ô pastor, então uma coisa interessante, tem um texto aqui, que eu deixei separado, o texto de Lucas, capítulo 12, a partir do... 39? Vou pegar a partir do 43, que diz assim, ó, Lucas, capítulo 12, versículo 43 em diante, ó. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os fiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, também levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então a gente percebe, pastor, que além a questão da vigilância, algumas pessoas pensam, Jesus vai demorar um pouquinho para voltar, Mas tem aquelas pessoas que acabam maltratando aqueles que estão servindo. Então, são os funcionários do seu Senhor, prestam serviços ao Senhor, mas a gente... Vamos levar, o senhor deu um exemplo aí vamos dizer assim, a procrastinação, né? A gente sempre adia, a gente deixa de orar, deixa de fazer o que é certo, faz um erro ali, comete outra falha aqui, e não tem um arrependimento, não há mudança de vida, não há conversão, e aquelas pessoas estão infiltradas na igreja, estão ainda na igreja, né, vamos dizer assim, e acabam atrapalhando aqueles que são fiéis, que estão trabalhando, mas ela está naquela mornidão, podendo assim dizer, naquela frieza espiritual, e acabam, na verdade, vamos dizer agredindo, que eu acho que é uma palavra um pouco forte, mas acabam... Agredindo, né? Os caras batem, humilha, física e psicologicamente. Manda ver, deixa os irmãos depois comentar. Então, tá bom. Mas é assim, nos mostra o quê? Que a gente tem que ter essa vigilância. Então, vigilância, irmãos, é pensar que a gente não pode fazer tudo que vem na nossa cabeça, porque a gente não pode falar tudo aquilo que o senhor falou, que vem à cabeça para falar. A gente tem que procurar ser... Vou usar um termo aqui. A gente tem que procurar ter sabedoria naquilo que a gente vai falar. Então a gente tem que ser moderador aí. Cuidado com o que a gente fala, freia a sua língua, porque ela pode incendiar uma floresta. Então temos que tomar muito cuidado. Então, temos que ser vigilantes também em áreas na nossa vida, né? No seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida de relacionamento com o seu próximo, de amizade com o seu próximo. Então, tem pessoas que falam assim, eu vou falar tudo que vem na minha cabeça, eu não tenho a ver. Então, eu falo mesmo. Eu tenho que falar tudo. Então, irmãos, a gente tem que ser muito vigilante nessas outras áreas aí também, tá bom? E é claro, principalmente, meus irmãos, fugir da aparência do mal, pastor. Se não fugir da aparência do mal,
tu achar que você é o Tem pessoas que confundem como é que é o Superman? o super crente, o Super crente super-homem. aí, a rasteira vem e o tombo pode ser grande. E tem gente que confunde ser verdadeiro com simples desleixo com a pessoa que está do outro lado. Eu brinquei aqui, é a galera que bate no peito e fala, eu falo mesmo, eu sou assim. Tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vai morrer assim, vai pro inferno assim. Desculpa. Mas é entender que eu não tenho o direito de falar tudo que me vem à cabeça. Algumas e na maioria das vezes eu preciso filtrar, eu preciso respirar para não machucar, ferir e matar alguém. Então, e junto com isso eu também vou recebendo conforme a minha conduta e conforme o meu plantio ali. Eu falo tudo que penso, agora vamos ver se você tá preparado para ouvir tudo que as pessoas pensam de você. Porque eu tenho certeza que esse tipo de gente, se ouvir 0,00001% do que as pessoas pensam sobre elas amarrariam uma corda no pescoço e se atirariam no mais profundo da mar. Complicado. Pastor, nós falamos sobre a vigilância, agora, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a oração. Outro assunto também que, olha, vou apanhar mais um pouco. É importante, irmãos, a nossa vida cristã, a prática da vida cristã, ela tem que se resumir em praticamente vamos falar sobre esses 2 pontos, né? A vigilância e a oração. Porque, como o pastor William já falou, se você orar e não vigiar, quando você acabar a sua oração, você toma uma rasteira lá fora, o que adiantou? A gente tem que ser sempre vigilante, esses tempos está em oração. E aqui na lição ela vai falar sobre 2 pontos da oração que eu achei bem interessante, que é sobre a oração modelo e sobre a oração em secreto. Então, pastor William, sobre essa oração modelo que Jesus nos deixou como exemplo, está registrado no livro de Mateus e também no livro de Lucas. No livro de Mateus está aquela oração mais completa, né, que inclusive a igreja católica ela sempre tem essa reza, né, essa oração deles lá em todas as suas missas. E o que o senhor tem a falar a respeito sobre essa oração modelo que Jesus nos ensinou? A importância de mesclar aí a vigilância e a oração. O próprio comentarista fala, a vigilância vê a tentação chegar e a oração dá forças para você resistir a ela. A oração modelo não quer dizer que seja aquilo literalmente que eu preciso orar, mas sim, Jesus vai nos dar um diretório, e esse diretório, essa direção sobre a oração, o ponto mais impactante dela é chamar Deus de Pai. Até então, não se usava o termo Pai para se direcionar a Deus. Jesus ele vem nos mostrando um lugar de intimidade muito mais profundo que a lei até então fez os homens chegar. Eles viram fogo cair do céu, eles foram alimentados por maná, viram o morto ressuscitar, tantas maravilhas, mas não havia uma intimidade real com Deus. E quando Jesus ele faz a oração de Mateus 6, Pai nosso que estás no céu, e o comentarista pontua as características da oração modelo, que é adoração, soberania, dependência, condicional, livramento e exaltação. Tem 2 livros do Augusto Cury que falam sobre o assunto, sobre a oração modelo, e um ponto que ele foca muito é sobre o Pai. Eu estou direcionando, a minha oração precisa ser direcionada, ou precisa ser uma conversa de um filho com o Pai. É onde eu vou conversar com meu Pai e expor a Ele as minhas necessidades, sim, mas também vou expor a Ele as coisas que eu aprendi. Porque Jesus ele faz muito a referência sobre criança e reino dos céus. Ele mostra que Deus está disponível a ouvir coisas que ele já ouviu, que ele já sabe, mas como um pai, ficar impressionado, falar, nossa, que legal, meu filho. O filho, você lembra quando o Vitor fez o primeiro desenho? Parecia a chinfrolínfora do Chaves. E você falou, que bonito, que coisa linda. Muitos pais até molduram o primeiro desenho da criança de lindo que é. É realmente bonito?
é realmente alguma coisa? Não, o significado é mais emocional, porque a primeira pessoa que a criança quer mostrar quando ela descobre algo novo é para os pais. Por isso que Jesus começa a oração modelo, Pai Nosso que estás no céu, mostrando que eu tenho um pai e que esse pai vai além das questões terrenas. Tá, e pastor, quando a gente percebe no texto de Lucas, Jesus estava orando e depois os discípulos falaram, né? Jesus, nos ensina a orar. Ele deu esse exemplo da oração modelo. E também ele quebra posso dizer, um costume que tinha, né? Na verdade, ele ensina uma forma de orar que era o contrário ao que eles estavam acostumados, porque os escribas, os sacerdotes, enfim, eles oravam na rua mostrando para todo mundo a oração e também usando aqueles termos de vãs repetições. E ele muda e fala o seguinte: quando for orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. O que seria, pastor, essa questão da oração em secreto, baseado no que o autor aqui da nossa revista ele comenta? O que seria? A gente aprendeu aqui a oração modelo, né, falando essas características da oração, trazendo pela primeira vez o termo aí pai, né, na questão da oração. Mas e nessa oração em secreto? Qual a importância a gente ter esse momento a sós com o pai? Contrariando, é claro, o que era praticado naquela época. Mais uma vez eu gosto de reforçar que um não anula o outro. A oração em secreto não anula a oração em público. Mas o que acontece? Dá mais likes, vamos atualizar aqui, dá mais like para a pessoa postar uma live orando no monte. Dá mais like para a pessoa mostrar que ela está jejuando, consagrando, porque entra tudo assim no mesmo pacote. Do que fazer algo que ninguém vê. Só que Jesus vai deixar muito claro no texto que a oração é em secreto, mas a recompensa é em público. Já viu pessoas que são extremamente usadas, são prósperas, e você não vê elas, às vezes, tão envolvidas com as coisas públicas, elas não ficam se autopromovendo o tempo todo, e você fica parando para pensar como que essa pessoa chegou aonde chegou, qual foi os caminhos que ela trilhou. E aí você começa a perceber que é uma pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus no secreto, de intimidade, de estar, tem o devocional dela, mas ela não publica, mas não precisa, é um momento de intimidade seu com Deus. É o momento onde você vai falar com Deus aquilo que você não pode fazer numa oração pública. Imagine você, eu até te desafio, fazer uma live pedindo perdão a Deus de todos os seus pecados que você não mostra para as pessoas. Você faria isso? Não. A live é Senhor, abençoa o país tal, fulano de tal, mas acho que ninguém faria. Esses pensamentos sórdidos que passam na minha mente, você não faz, irmão. É a oração, só que é o momento. E se você não vive esse momento para expor a Deus essas coisas que precisam ser expostas em oração, então você vai sempre ficar com um débito com ele. Pastor, agora, assim, o que a gente, trazendo para o nosso dia a dia, o que nós temos percebido aquele particular, vamos dizer assim, aquela devocional com Deus, um pouco dessa ausência, né, na nossa vida cristã. E por quê? Às vezes a pessoa pensa que tem que fazer tudo, às vezes, só na igreja, tem que estar tudo lá na igreja, orando na igreja, pregando na igreja, orando pelos enfermos na igreja, fazendo missões na igreja, sendo que o termo igreja a gente aprendeu nas outras aulas, que havia nessa própria revista, falando sobre a questão da eclésia, né, chamados para fora. Então a igreja é um local para nós nos reunirmos, mas procurarmos os pecadores, aquelas almas que precisam conhecer Jesus. Não quer dizer que dentro da igreja não há pecadores, há pecadores. Nós precisamos confessar os nossos pecados diariamente. Nós veremos mais para frente que temos que ser específicos na nossa oração. Então, assim, a questão da oração em secreto, pastor William, eu vejo uma questão de suma importância e que em alguns momentos, para a nossa prática, na nossa vida cristã, nós acabamos deixando de praticar esse momento.
Porque Deus, ele quer se revelar para nós e ele quer fazer isso primeiramente em particular. Ele quer falar com você, ele quer se manifestar a você. E um perigo assim não vou usar esse termo perigo não, mas uma questão que a gente tem que ter uma advertência, e até esse dia conversando com o irmão da igreja, é o seguinte: às vezes você vai para a igreja, Deus usa lá seus profetas e fala com você, quase todo culto ele fala alguma coisa para você. Só que antes de ele querer usar os profetas dele, ele está querendo falar com você. Só que a pessoa não quer ouvir. Tem a palavra para Deus falar, ele quer falar com você durante a sua oração, porque Deus fala conosco, mas se Deus, no momento, ele está usando muitos seus profetas para falar com você, quer dizer que em algum momento você está deixando de prestar atenção na voz de Deus para falar com você. Então, nós precisamos desse momento de oração, desse momento secreto com o Pai, fechar a porta do nosso quarto, ficar lá em secreto, só nós e no caso, a pessoa e Deus, para ter essa prática de oração e você realmente saber o que Deus quer falar para você, o que Deus quer aquilo que Deus quer demonstrar para você, como que Ele quer se manifestar para você. E é claro, Deus sempre vai confirmando usando ou a palavra dele, ou algum profeta, algum irmão que vai ser instrumento nas mãos de Deus. Mas se você tiver nesse hábito de estar ouvindo profeta, e você está deixando de ouvir Deus falar com você, acho que você tem que ligar uma anteninha aí, porque Deus quer se demonstrar, que Deus já está demonstrando, Deus já está se revelando a você, mas Ele quer se revelar em particular. Então esse momento em secreto, essa oração que Jesus nos ensinou para fechar nossa porta do nosso quarto e falar com Deus, que Deus vê o nosso secreto, Ele sabe tudo que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Nós temos que colocar isso em prática para que nosso relacionamento com o Pai venha a ir para níveis mais profundos. Isso. Porque isso começa com o nosso particular, para depois partir para outras áreas aí, em alguns trabalhos que Deus vai nos confiando em fazer, tá bom? Então, pastor, nós falamos aqui sobre a oração modelo, sobre a oração em secreto. Agora vamos falar sobre os vários aspectos da oração. Só fazendo um adendo na oração de secreto, a maioria das pessoas, uma grande maioria das pessoas, não sabe fazer um devocional. Na verdade, uma grande parte não sabe nem o que é devocional. E recentemente, conversando com uma pessoa, falando sobre o assunto, ela falou: eu não tenho tempo para fazer devocional. Falei: quanto tempo você acha que você precisa para fazer um devocional? E ela disse: pelo menos 1 hora. Falei: não, é 5 minutos, 2 minutos, você faz um devocional, você começa. Lógico que a partir do momento que isso vira um hábito na sua vida e vai ganhando força, se você começou ali fazendo um devocional de 5 minutos, amanhã você quer fazer um de 10, e depois você está com 15, e aí você começa a acordar até mais cedo, como eu costumo fazer, para fazer 1 hora, 1h30 de devocional, que é a leitura bíblica, a oração, às vezes escutar um louvor que está ali tocando o seu coração, expondo a Deus aquilo que você precisa. E o legal de você ter um hábito de fazer devocional, isso, irmãos, não é uma coisa que eu falo que todo mundo precisa fazer, mas foi uma experiência que eu me propus com Deus antes de qualquer coisa. A única coisa que eu faço antes é um café e sento para fazer o meu devocional. Eu não faço mais nada, eu não respondo um WhatsApp, eu não atendo uma ligação, eu não faço mais nada antes de eu fazer o meu devocional. E isso começou a se tornar um hábito tão forte. Recentemente eu precisei fazer uma viagem e saí às 3h30 da manhã. Eu acordei 2:50 da manhã para fazer o meu devocional. Faço um devocional um pouco mais rápido do que o meu rotineiro, do que o meu de costume, mas eu não saio de casa sem fazer o meu devocional antes. E isso me deu forças para resistir em alguns momentos ruins da vida. Por quê? Porque mesmo triste, eu faço meu devocional. Decepcionado, eu faço meu devocional. E como o Cláudio falou aqui, você começa a ter forças para enfrentar batalhas que outrora você não tinha. Por quê? Porque você está falando com Deus constantemente. E aí, Deus começa a falar com você. Você sai, às vezes tem momentos que eu começo o devocional, mas muito triste, muito, desculpe o termo, decepcionado, mas carregado, sabe? Aquele peso, aquela opressão. E quando você termina a oração,
Você vai para o trabalho leve, você sai pronto para... Eu tenho um pastor amigo nosso que costumava dizer, tem vezes que eu levanto da oração, eu saio para rasgar arame farpado no peito. E é assim, porque o Espírito vai e te... o que João 14 fala, o Espírito Santo, o Consolador que foi deixado por Cristo, ele te dá uma injeção de ânimo que você se sente capaz de fazer qualquer coisa. Esse é o mais importante do secreto. Aí ninguém entende, porque você está arrebentado, muitas vezes está com a luz cortada, sem dinheiro no banco, desempregado, ou acabou de receber um diagnóstico ruim, mas você sai para a rua alegre, cantando, louvando o nome do Senhor. Se alguém te pergunta se está bem, você fala que está tudo bem e as pessoas não entendem. Como que está tudo bem? Está tudo desmoronando na vida dele, na vida dela. Por quê? Porque tem uma vida em secreto. Uma vida em secreto onde ele está repondo combustível e ninguém está vendo. Sei. Pastor, então seguindo o nosso material, seguindo na revista, vai falar sobre o terceiro ponto, essa dedicação à oração. O pastor já começou comentando sobre esse hábito de fazer essa devocional. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem destacada aqui, pastor William, é sobre fala sobre alguns os aspectos da oração. E tem muitos momentos que a gente acaba orando e que a gente acaba deixando de ser específico nas nossas orações. E o autor da nossa lição, ele deixa como dois personagens aqui, no caso de Salomão, que ele foi bem específico na sua oração, que ele pediu sabedoria para poder conduzir o povo, e também sobre o cego de Jericó, que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Quero enxergar. Quero um cão guia, como diz o Cláudio Duarte. Ai, meu Deus. Então, pastor William, sobre essa questão dos aspectos da oração que o autor nos traz aqui, como exemplo de Jericó e de Salomão, o que o senhor poderia falar para nós, assim, mais especificamente, nos nossos dias, sobre a questão de ser específico na oração? Porque o senhor já falou também sobre fazer uma live confessando nossos pecados. Não dá, né? E aí? A importância da oração do secreto é justamente para ter uma oração mais verdadeira e mais explícita. Dê nomes. 2 pontos. Vou frisar o primeiro, que é mais leve. A gente pede a varejo e agradece atacado. Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, me dá. Senhor, obrigado por tudo. Depois que recebe. Então, a gente acha que a oração é um balcão de pedidos do Walmart. Não tem mais no Brasil para fazer merchan, né? Mas se vocês quiserem patrocinar nós lá para fora, também pode. Um balcão de pedido onde eu chego, faço meu pedido e recebo e tchau. O atendente do lado de lá não fez mais do que a obrigação dele de me atender, de me dar o que eu estou pedindo. E isso não é oração. Eu preciso aprender a ser específico. Então vamos lá. O que eu preciso? E entender também que Deus não trabalha de acordo com as minhas necessidades. Deus trabalha de acordo com o propósito dele para a minha vida. Se atender uma necessidade hoje vai me direcionar ao propósito que ele tem para mim amanhã, ele vai atender. Se atender uma necessidade hoje, mas não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para mim amanhã, pode ficar tranquilo, irmão. Ele não vai responder sua oração. Ele vai ouvir, mas não vai responder, ele não vai atender. E eu preciso aprender a lidar com os nãos que eu vou receber de Deus e muitas vezes com os silêncios que eu vou receber de Deus. E quem tem uma vida de oração começa a compreender que o silêncio de Deus muitas vezes é direcionamento. Direcionamento para quê? Para continuar no caminho que eu estou. Na hora que eu estiver saindo desse caminho, Deus vai dizer, olha, vai para cá, porque não é por aí que eu quero. Ser específico, então, primeiro, na hora de agradecer, fazer um merchan aqui, eu tenho uma série de 4 vídeos no YouTube, chama Degraus da Oração. Ali eu ensino quais são os degraus que a gente vai caminhar em relação à oração, que é agradecer, exaltar o nome do Senhor, interceder pelos irmãos que estão comigo. E depois, ser verdadeiro. O que é que me aflige? Qual é o meu pecado? Qual é a área que eu preciso ser tocado?
Isaías 6 mostra que o Isaías na visão, o anjo vem com uma brasa e toca na sua boca. Por quê? Porque era ali que Isaías precisava ser curado. Senhor, o Senhor sabe, e ele sabe, eu tenho problema com pornografia, então seja explícito com isso na oração. Senhor, eu tenho problema com desvio de dinheiro. Seja claro com isso, Senhor, é aqui que eu quero. Porque senão não tinha por que Jesus, a gente brincou aqui, né? Não tinha por que Jesus perguntar para um cego o que ele quer. O que você quer? O que você precisa? Pede o que você quer que eu vou te dar. Não teria necessidade. O que Jesus estava mostrando seja explícito. Comece a verbalizar aquilo que está dentro do seu coração e você vai começar a sentir vergonha da sua própria conduta. Porque sabe por que a gente não ora de forma explícita pelos nossos pecados, pelos nossos desvios? Porque a gente mesmo tem vergonha. Faça uma oração confessando os seus pecados de frente para o espelho, olhando no seu olho. A gente fala muito, né, de olhar no olho do outro, de ver a verdade. Faça isso em oração, olhando no espelho. Você vai ver a vergonha que você vai sentir de você mesmo. E aí é onde o Espírito Santo vai começar a provocar o verdadeiro arrependimento. Confissão, ela é acompanhada, ela anda de mão dada com arrependimento, que é a mudança de direção. Aí eu começo a mudar o direcionamento da minha vida. Mas sendo, porque Deus já sabe. Por que Ele quer que eu seja explícito? Dele. É para que mude algo em mim, não nele. Pastor, o senhor comentando aqui, acabei me recordando acabei vendo o trabalho de um... Agora não recordo o nome. Mas minha esposa me mostrou, tem 2 dias, se não me engano, como que alguns erros, algumas falhas, elas têm sido camufladas no meio da igreja. Alguns líderes, na verdade, tem camuflado alguns erros. Tem pessoas, o senhor deu até o exemplo aí da questão da pornografia, tem pessoas que estão viciadas na pornografia, levaram esse problema para o casamento, a pessoa está casada, achando que acabariam resolvendo o problema, mas não tem como resolver um problema, um pecado, sem ter a confissão e o arrependimento. Então levou isso, se arrastou para o casamento, a pessoa hoje tem um ministério, a esposa descobriu sobre esse vício na pornografia, chegou para a liderança, ela conversou com a liderança, mas a liderança não quis confrontar a pessoa que está com essa atitude devido aos cargos que ela tem na igreja. Então a gente percebe que essa confissão, esse arrependimento genuíno da pessoa, e é claro, vamos pensar assim num vício, né? Assim como qualquer outro tipo de vício, em bebida alcoólica, vício nas drogas, a gente sabe que a pessoa que usa por exemplo, o crack, em questão de primeira, segunda uso, já é um viciado pelo efeito que ela causa no organismo. E a pornografia, ela tem tanto afetado tantas famílias quanto os obreiros e pessoas na igreja que já são cristãos, que tem afetado muitas famílias, além da vida da pessoa, tem levado também problema para a família, porque a esposa descobre, conforme o exemplo que eu falei aqui, ou filhos que acabaram tendo esse mesmo problema e os pais não sabem como lidar com essa falha. Então, pastor, a questão de detalhar sobre o erro que a pessoa cometeu, a confissão para Deus, realmente faz com que ela se torne, tenha vergonha dela mesma, pela atitude que ela tá tendo, né, pela ação que ela está tendo, pelo vício que ela tem, mas é uma porta se abrindo para deixar de ter esse hábito, esse mau hábito, podemos assim dizer, porque é uma porta se abrindo para um novo caminho, o caminho da conversão. Então, irmãos, está nos assistindo, é de suma importância a gente ser sempre específico na oração, a gente ter nosso arrependimento, e uma coisa que o tópico 3 na lição fala, que a oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. Então nós temos que ter essa prática de oração, nós temos que levar isso para a nossa vida, e sempre pensando também, temos que ser vigilante, temos que fugir da aparência do mal, não brinque com o pecado, porque essa brincadeira pode te levar para o inferno.
Lembre-se, a nossa vida é uma vida de santidade, uma vida, um processo de santificação. Aqui a nossa vida, nesse mundo terreno, ela já vai refletir a nossa vida eterna. Então, até costumo falar para os alunos que a nossa vida eterna acaba começando aqui, pastor Will. Porque aqui, o que a gente fizer aqui, vai refletir lá na eternidade. Ou a gente vai para as mansões celestiais, ou a gente vai para o lago. Tim! Desce. Aperta o elevador, descida direto. Subir, não, descer. Então, nós precisamos, irmãos, de forma bem descontraída, temos essa prática de ter essa vida em oração, de orar em secreto, ter esse momento devocional com Deus, ser específico na nossa oração, sermos sempre vigilantes para que nós possamos suportar as adversidades dessa vida, tá? Pastor William, já aproveitando, o senhor quer fazer algum comentário? Queria. Eu sempre quero, sempre. Tem uma frase que ela ficou muito conhecida, o contexto está muito vago na minha cabeça, mas ela fala assim, todo homem tem o seu preço e eles estão chegando no meu. Eu não lembro qual é o contexto ao certo, mas é alguma guerra que estava tendo ali, política, de alguns estados, e eles estavam conseguindo chegar em vários, e o prefeito, não lembro se é prefeito ou governador de algum estado, ele mandou uma carta pro presidente dizendo, olha, todo homem tem seu preço, e eles estão chegando no meu. O que ele estava mostrando? Cara, se você não fizer algo rápido, eu vou ceder, eu vou acabar cedendo. Eles estão chegando aonde é o meu limite. O que é oração específica? Preste atenção. De repente, deixa eu fazer uma alegoria aqui. De repente, como eu disse um pouquinho antes, a gente não cai, a gente não peca, é sempre gerúndio. A gente vem caindo, a gente vem pecando, e por isso da vigilância e da oração junto. É o quê? É eu começar a entender sinais que vão me levar para um caminho de pecado. Você, de repente, começa a orar e diz assim, você tem um problema, vamos ficar nesse assunto que a gente estava, problema com pornografia. E você começa a orar e dizer, Deus, hoje eu vi um Instagram. E, Senhor, tinha uma moça ali, como diz o Clóvis de Barros Filho, muito apetecível. E me chamou a atenção, Deus. Eu não sei, eu tô meio perdido do que fazer, porque esse é o sentimento. Esse é o sentimento da pessoa, eu não sei o que eu faço. Eu tô tentado e eu preciso que o Senhor me dê força. Você viu que é diferente de falar, Senhor, me ajuda com a minha fraqueza? A maioria fala assim, né? Senhor, me ajuda com esse mal que tá tentando me atormentar. Isso fica muito vago na nossa cabeça, fica muito vago. Nossa, quando eu começo a detalhar a Deus qual é o problema, eu começo a entender que, um dos gatilhos que me leva ao ato da pornografia é a rede social. Por que eu vou ter? Então eu excluo pessoas ou coisas que me dão um gatilho para que me levam ao pecado. Também isso pode ser usado para o adultério ou a fornicação. Uma conversa de WhatsApp. Senhor, hoje a moça me mandou uma mensagem e eu acho que eu fui menino, como diz o Neymar. Eu respondi. Não deveria ter respondido, porque ela mandou isso e isso. E vai detalhando a conversa. Né? Faltou a vigilância. Aí entra a oração modelo. Livra-me do mal. É você pedindo para Deus te livrar do mal. E detalhando a Ele, você começa a ver quais foram os pontos que começaram a te levar nisso. Um outro exemplo. E a gente vai ficar dando exemplo aqui, o resto do YouTube aqui. Um outro exemplo. Você cumprimentou uma pessoa, um homem, uma moça, pegou na mão dela, a moça pegou na mão do moço, e houve um contato mais demorado que um simples aperto de mão. E aquilo mexeu de alguma forma. O que você vai na oração no secreto? Senhor, eu acho que eu não deveria. Da próxima, porque quando você começa a detalhar os sentimentos que você teve naquele momento, você começa a ficar envergonhado. E na próxima, você vai fazer igual o Mr. Bean. Vai colocar a mão na cabeça dela e não vai nem cumprimentar, mesmo de longe, porque você está sendo vigilante. E o que vai te dar força a isso? A oração. Porque vigilante, saber o que não deve fazer e ter força para resistir o mal, são coisas diferentes.
E eu preciso ter os dois andando junto. Eu sou vigilante e tenho também a força para resistir. Como? Sendo específico nas orações. É o que João fala no capítulo, Jesus fala no capítulo 4 de João, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso. Deus já sabe de tudo, então não tem o que se esconder. Qualquer motivo de vergonha na oração é por parte sua e não por parte de Deus. Isso aí. Pastor, o senhor acabou de falar sobre a questão de olhar aí a Instagram, e eu me recordei de um texto aqui, tá até procurando, que é Lucas, capítulo 11, no versículo 34, e 35 e 36, que diz assim, ó: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. A gente percebe assim que em muitos problemas que acabam vindo para nossas vidas, ou até mesmo as tentações, são devido àquilo que a gente tem alimentado através dos nossos, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente tem visto. Você coloca diante de você. Exatamente. E a rede social e as mídias sociais, praticamente, se a gente parar para analisar, você que está nos assistindo aí, ó, olha no seu aparelho, vê quanto tempo de tela tem, quanto tempo você ficou, a média diária dos últimos 7 dias, de quanto tempo você ficou no WhatsApp, de quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no Facebook, no X, olha nas mídias sociais, no TikTok, no Kawaii. Então, o que a gente percebe? Nós temos alimentado a nossa vida, nós temos parado para observar, enxergar coisas que não dão o crescimento da nossa vida espiritual. Faz com que nós acabamos nos alimentando de muita coisa que vem do mundo e não daquelas coisas que poderiam ajudar no nosso crescimento espiritual. Então, se você parar aqui, analisar o tempo que você tem de uso de tela, com o tempo que você lê a Bíblia, você tem um período de oração, coloca na balança. Quem que a gente está alimentando mais, o nosso corpo ou o nosso espírito? Usa a balança aí. Se você tem orado mais e jejuado mais, tem orado períodos longos, ficado um tempo de devocional maior, está alimentando o seu espírito. Agora, se você tem um tempo de tela, outras coisas a fazeres, que tem alimentado esse corpo, essa matéria, coloca na balança, vê qual que está sobressaindo, qual que você tem dedicado mais tempo. E, é claro, já trazendo para o tópico 3 da lição, pastor William, que a gente não consegue ficar 24 horas por dia orando na igreja, orando em secreto, e a lição vai nos falar sobre orar em todo lugar. E Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se não me engano, versículo 17, ele fala sobre orar sem cessar. Pastor, o que é essa oração sem cessar? Isso é possível a gente orar sem cessar? E qual é a forma que a gente consegue orar? De que forma? Eu vou ficar falando 24 horas? É claro que não, né, irmãos? Mas o pastor William vai nos mostrar como, o segredo, a chave. Vamos lá. A oração, vamos entendendo primeiro a parte, nós somos formados de corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele precisa estar a todo tempo ligado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Isso que nos leva a um período de oração, mesmo fazendo qualquer outra atividade. A alma, ela é a nossa consciência, a parte nossa que vai ficar para a eternidade, os nossos sentimentos. E o corpo, ele está aqui ligadão nessa terra, e ele vai ficar aqui, não passa, ele é só para aqui. A palavra fala que nós habitamos em tendas, né? Ela se refere ao nosso corpo como uma tenda. É só um lugar onde nossa alma está provisoriamente. Só que aí você tem, de um lado, o espírito puxando para as coisas espirituais e o corpo puxando para as coisas terrenas. E a alma ali no meio desse conflito todo. O que eu preciso é estar constantemente levando a minha consciência, as minhas emoções, a um período junto com Deus. Eu não preciso parar as minhas funções para estar
falando com Deus, eu posso conversar com Deus fazendo o que eu esteja fazendo em todo momento. Eu gosto de isso é um assunto que rende muito tempo, mas de um livro do pastor Luciano Subirá, que é Falar em Línguas. E ele faz esse desafio justamente de nós, enquanto trabalhamos, poder orar em línguas durante o período. Ele usa isso como uma ferramenta de oração em qualquer lugar e em qualquer período que você possa estar. Mas a oração em todo tempo, ela é justamente essa força que eu preciso estar fazendo constantemente para estar falando com Deus, ao invés de eu estar com os pensamentos vagos, pensando bobeira. E esse é um desafio para quem, principalmente para quem mexe com rede social ou qualquer folguinha que tem, abre o Instagram ali. Tá? Ô, pastor William, e o que seria o orar em espírito? Explica para os irmãos aí, para ele. Deixa com ele. Orar em espírito. E pastor, já aproveitando, já para a gente, já encerrando, tá, a gente viu sobre orar em todo lugar, mas a questão dessa oração em espiritual, às vezes a pessoa é nova convertida, está nos assistindo, e o que seria? O que seria esse tipo de oração? E a oração, ela tem que ter um fim? Eu orei, queria conseguir uma casa, consegui minha casa, agora eu paro de orar? E aí, pastor? Ela tem um fim, a gente tem que ser sempre perseverante, a gente tem que ter paciência, a gente pede e não recebe. Por que a gente não recebe? Por os irmãos que estão nos assistindo. Com ele, o pastor, William Nobre. Hoje não tem como eu jogar para ninguém, né? Pastor Flávio Teixeira não pôde participar, mas vamos lá, pastor William. Essa eu deixo o pastor, não tem como. Vamos lá. Primeiro, eu nunca posso direcionar minha oração só porque eu quero algo. Minha oração deve estar além das minhas vontades. Mais uma vez, entender que oração é uma conversa, é um diálogo. Meu Deus, que pessoa chata que só vem para mim conversar comigo para reclamar e para pedir e para falar que está necessitado. Você aguentaria uma pessoa dessa? Pois Deus está te aguentando. Está aguentando eu, está aguentando você. Senhor, eu preciso, Senhor. Depois que recebe, some. Aí o camarada precisa passar por outra luta para aprender a orar de novo. Já ouviu aquele negócio que o crente passa por lutas sempre para poder orar, que o momento de prova, o momento de luta faz a pessoa ficar mais crente? Por quê? Depois que ela recebe a bênção, ela desvia? É isso que eu preciso entender. O processo, lógico que a dor, ela é pedagógica, muito mais do que a alegria. Eclesiastes fala que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na dor eu aprendo, eu vou fazer uma introspecção, eu vou fazer uma autorreflexão. A oração, ela sendo constante, ela vai me dar justamente essa ligação que eu preciso o tempo todo com Deus. E aí não importa se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou mais ou menos, eu vou continuar orando. E eu acho interessante quando a oração vira um hábito, porque algumas vezes eu me pego orando de forma mecânica, de forma automática. Quando eu percebo, eu estou fazendo a mesma oração. E aí eu volto e vou ali policiando algum ponto. Mas o que é isso? É um hábito tão rotineiro que eu acabo algumas vezes sendo mecânico, mas quando o negócio aperta, ou quando eu quero muito agradecer, eu recebi algo muito, muito maravilhoso, eu vou agradecer isso de forma a varejo, né? Eu gosto de um louvor que fala, conte as muitas bênçãos, conte as quantas são, todas recebidas da divina mão. Uma a uma dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então a oração não é para surpreender Deus, é para eu ver o quanto Deus já tem feito para mim. Quando eu entendo que eu preciso tanto dar nomes na hora que eu estou orando, pedindo, falando sobre os meus pecados, sobre as minhas necessidades, eu também preciso começar a agradecer. E aí eu começo a ver que aquilo que Deus tem feito favorável a mim é muito maior da aprovação que eu estou passando hoje. Mas isso são hábitos que eu preciso rotineiramente estar praticando. E aí torna-se fácil como escovar dente. Já viu uma criança aprendendo a escovar dente? Irmão, é um sofrimento. Ela erra a boca, ela machuca, ela acerta a gengiva. E hoje,
depois chega na fase ali da adolescência? Só uma dica. Se você é destro, vai escovar o dente com a mão esquerda. Isso. Mas começa a Ou o fazer... inverso. É isso. O começo da oração é isso. Depois se torna a fase que você... Aí vem o que você falou de orar em espírito. Se torna tão fácil que hoje muita gente escova dente e ainda conversa. Responde o WhatsApp. Faz outras coisas. Por quê? Porque ficou tão mecânico, tão comum, que a pessoa ela consegue fazer outras coisas. Não adianta você que não tem uma vida de oração achar que vai conseguir orar e dirigir. Bate o carro. Mas muitas vezes, na direção, eu trabalhei durante um tempo viajando e pensa num lugar gostoso de orar, irmão, de falar com Deus. Você está sozinho no carro, pega uma pista reta, final de tarde ou início de dia, depois do almoço não é muito bom não. Fecha mas a gente o olho e vai ora. orar. Não fecha o olho, esquece esse negócio de fechar o olho para orar. Mas você começa a ligar o seu pensamento, o seu espírito Você com vai pro Deus. céu rapidinho. Aí tava orando, opa, o senhor aqui, o senhor me atendeu? Não, eu sei que foi imprudente. Vigiou. Não vigiou. Orar e vigiar. Então é um exercício. É um exercício constante. Quando eu vejo, eu estou falando com Deus no meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo. E o meu espírito, orar em espírito é estar ligado com o Espírito de Deus a todo momento. E ali eu estou conversando realmente, como o Benihim fala, como um amigo, né? Eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade, tem uma personalidade. Eu consigo conversar com ele a todo momento, ligado, sem precisar parar com aquilo que eu estou fazendo. Como a gente aprendeu, eu amo meus pais na fé, amo a história e honro a história dos nossos pais na fé, mas eles nos privaram muito de coisas que a gente aprendeu depois de décadas à frente, que uma delas é que eu não preciso dobrar o joelho para orar. Eu não preciso fechar o olho para orar, eu posso orar em todo tempo. Ficava difícil quando você pensava, né? Como que eu vou orar em todo tempo se eu tenho que dobrar o joelho e fechar? Sabe o que eu já fiz, só compartilhando com a experiência? Eu já parei meu trabalho para ir pro banheiro do meu serviço para orar. Porque eu queria tanto falar com Deus ali e eu não podia dobrar o joelho no meio do serviço. Eu ia pro banheiro. E aí ficava lá 10, 15 minutos orando, aí voltava. E aí o encarregado falava, você tava fazendo o quê? Toda hora saindo. Pô, entendeu? Então isso acabava prejudicando a vida profissional. Aí depois você entende que não, a oração ela pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela pode não, ela deve ser praticada. Porque quando você está ligado em oração com Deus, irmão, te evita de xingar o outro, te evita de falar mal da vida do outro. Refrear a língua, né? Refrear a língua. Parece que o Espírito está ali todo momento, você, ó. Não. Verdade, teve um momento lá no trabalho que foi dada a oportunidade de falar alguma coisa e eu peguei e fui falar. Na mesma hora o Espírito Santo falou, para de falar. Parei, melhor coisa que aconteceu. Então a gente tem que ter essa sensibilidade aí, tá bom? Irmãos, e aqui já para encerrar, gostaria de agradecer a presença do pastor William. E lembrando, irmãos, nossa oração, a lição nos fala aqui que a oração é a chave. Então, nós temos que ter essa vida com Deus, temos que ter esse relacionamento com Deus e esse relacionamento, esse diálogo é através da oração. Comece nessa oração em secreto, você no seu quarto, em particular só você e Deus. Com certeza Deus vai se manifestar a você e com certeza também Deus vai te levar a níveis mais profundos. Deus vai se revelar tanto para você que você vai perceber que 2, 3, 5 minutos é pouco, que você vai ter um período maior para se dedicar a Deus. Aí aquela balancinha que nós falamos aqui entre a carne e o espírito, qual que você tem alimentado mais, você vai perceber que alimentando a sua alma, você vai sentir muito mais felicidade, muito mais... vai ter aquela sensação que realmente você foi saciado. Porque alimentar o nosso espírito, apesar da nossa matéria precisar também de alimentação física, né? Mas a gente, na presença do Senhor, é muito bom sentir esse sentimento de saciedade, você perceber que você foi alimentado. É claro, tem um período de leitura bíblica, tem um período
período de consagração, de jejum, devocional. Então, tudo isso nos leva a ter uma vida de intimidade com Deus. E lembrando também que as nossas orações, irmãos, também tem que ser uma oração de intercessão aos nossos líderes da igreja, ao nosso próximo, aos enfermos, aos órfãos, às viúvas. Nós temos que lembrar dos nossos irmãos também e apresentar eles na oração. Porque se nós orarmos apenas pedindo para nós temos que lembrar também do próximo, porque o próprio Cristo, ele orou, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, isso é uma oração específica para ele, mas Jesus também orou para os enfermos e também orou para os seus discípulos. Então a gente percebe Jesus orando, intercedendo, orando para pessoas serem curadas e também orando para ele próprio. Então aí é o exemplo da oração, conforme o pastor William falou também sobre a oração do Pai Nosso. Então, irmãos, quero agradecer a você, irmão e irmã, que ficou assistindo até aqui esse plantão da EBD, Conversa entre Amigos, sobre a lição 5, que tem como tema, que eu sempre esqueço... Ordenanças para uma vida de... Que tem como tema, pastor William? Ordenanças para uma vida de vigilância e oração. É isso aí, irmãos. E não deixa de seguir as redes sociais da FATERP, Faculdade de Teologia de Ribeirão Preto. Tem aí também do pastor William. Qual que é, pastor William? Escrevendo Renovo. Instagram e YouTube. YouTube a gente chegou a 8.000 e lá vai foguete. Olha, tá começando. Lembrando, irmãos, que é Escrevendo Renovo Oficial. Oficial. Não esqueça, Verdade. Também o pastor Flávio Teixeira está aqui hoje, mas segue a rede aí social do pastor Flávio Teixeira que está aparecendo, tem nos ajudado aí também nesse plantão da EBD, mais um amigo aí, nos ajudando nesse conteúdo sobre a EBD. Irmãos, e já quero convidar você a participar do seminário ministerial, que será do dia 23, 24 e 25 de junho, que ocorrerá na sede da Adebras do campo de Ribeirão Preto, que tem como tema Dores, Marcas e Cicatrizes de um Ministério. Presença confirmada, pastor Flávio Teixeira, pastora Angélica Palma, e tem outros pastores também, mas logo a gente está divulgando os cartazes. Então, irmãos, convido você a participar, se inscreva, tem um link na bio aí, procura as redes sociais da FATERP, e também você que quer crescer no conhecimento e na graça, você que quer se tornar um obreiro aprovado, também temos o curso aí, é o curso preparatório para obreiros, que é o nosso CPO. Só tem um link aí também aparecendo para você na descrição, é só você clicar, vai ser redirecionado para a página da FATERP, para você aprender a palavra do Senhor e uma palavra prática para o seu ministério. Deus abençoe e muito obrigado. Até o próximo plantão da EBD, que vai ter a lição 6. A lição 6 que tem como tema... Ordenanças para uma vida de obediência e submissão. Essa vai pegar, hein? Ai, Deus abençoe, Deus. irmãos. Até a próxima. Fica com Fica na Deus. paz.